Fala com a gente através da tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Amém. Preste atenção aqui, por favor. Boa noite, gente. Que nós vamos falar sobre o conceito de maldição. Às vezes, muitas pessoas nos procuram, e a ideia que algumas pessoas têm é o seguinte: a minha vida está fadada a ser como a vida dos meus pais, porque eu carrego uma maldição hereditária. Eu herdei isso da minha família, como se elas não pudessem fazer mais nada. Eu estou debaixo de maldição, essa é a minha condição, então eu sou obrigado a conviver, a aceitar essa condição. E não é verdade. Não é verdade. E nós vamos falar hoje como fazer para romper com as maldições. O que fazer para quebrar toda a maldição da minha vida? É claro que toda maldição ela tem uma causa, ela tem um nascedouro, ela tem uma razão de existir. E a Bíblia diz aqui assim, em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 2, como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Então toda maldição ela tem uma origem, ela nasceu de uma ação, ela nasceu de uma desobediência a Deus, ela foi provocada. Aquela maldição ela tem uma origem, ela tem uma razão para existir. Não existe uma pessoa que possa dizer assim: eu carrego uma maldição na minha vida e eu não sou responsável por ela. Não existe maldição injusta. Não existe, não existe. Nenhuma maldição é injusta. E eu vou explicar para você por quê. Por que não é? Porque quando uma pessoa ela me amaldiçoa, se você tem uma aliança com Deus, essa maldição se converte em bênção. Quando Balaque tentou persuadir, comprar Balaão para rogar uma maldição sobre o povo, a resposta de Deus foi essa: não faça isso, porque o povo que o Senhor abençoou está abençoado e não pode ser amaldiçoado. Não pode. Então toda pessoa que é vítima de uma maldição quer dizer que ela está com um problema. E o problema é que ela não está em aliança com quem? Com Deus. Porque se ela tiver com aliança com Deus, aquela maldição não pega. Não pega. E a pessoa pode contratar o pior bruxo. A pessoa pode contratar o maior feiticeiro. Se você está
debaixo de obediência e aliança com Deus, a maldição não te apanha. A maldição não pega você. Não pega. Agora, por que então nós vemos se repetir na vida dos filhos o mesmo que aconteceu na vida dos pais? Não tem casos assim? Por exemplo, tem famílias que todo mundo naquela família tem um histórico suicida. As pessoas naquela família ou se suicidaram ou tentaram o suicídio. Tem famílias, por exemplo, que os relacionamentos ali não duram. Todos os relacionamentos culminam em divórcio. Tem famílias que o espírito do alcoolismo invade aquela casa e pega a maioria das pessoas. Tem um histórico de alcoolismo na família. Tem pessoas, por exemplo, na família que morreram com a mesma doença, ou seja, o problema é o mesmo, só muda o personagem, a história se repete. Por que que isso acontece? Porque eu herdei essa maldição. Ou seja, seria Deus injusto? Será que eu tenho que pagar pelos erros do meu pai? Será que eu tenho que colher os frutos de uma má decisão que os meus pais tomaram? Por exemplo, quando eu nasci, eu fui apresentado aos espíritos. Alguém aqui aconteceu isso com você? Eu pergunto, que culpa você tem? Nenhuma. Nenhuma. Então por que então, por conta de uma escolha dos pais, por conta de um erro dos pais, por que que eu sofro? Por que que eu herdo essa maldição? Por que que isso passa a acompanhar então a minha vida, se eu não sou o responsável? Por que que isso acontece? Sabe por quê? Porque os espíritos, o diabo existe. Eu sei que as pessoas não querem falar de diabo, porque falar de diabo não é bonito. Hoje virou moda agora dizer que tudo é emocional, tudo é psicológico, tudo é emocional. E as pessoas estão ignorando o espiritual. É claro que não dá para demonizar tudo. Não dá para dizer que tudo é demônio. Não dá. Não dá para entrar nesse desequilíbrio. Mas eu também não posso olhar para tudo e achar que tudo é normal. Eu olhar para uma situação e acreditar que não pode se tratar de um problema espiritual, porque o diabo existe. E tudo que ele quer é que você não acredite nisso. Tudo o que ele quer é que as pessoas não levem isso a sério, que as pessoas duvidem da ação dele, mas o diabo, ele age. E o problema é que ele se considera dono daquela família. Ele considera aquela família como uma propriedade dele, uma propriedade exclusiva dele. Você não ofereceu a sua vida ao diabo, mas os seus pais, muitas vezes, na ignorância, entregou a sua vida.
Não foi você que entregou, eles entregaram a sua vida. Você não tomou a decisão de entregá-la, mas aqueles espíritos se sentem agora donos da sua vida, porque os seus pais pecaram, ou os seus pais fizeram no passado, seus antepassados fizeram uma aliança com o mal agora acredita que ele é dono de tudo. E por que então ele se apodera? Por que então as pessoas vivem a mesma situação? Por que isso acontece? Porque as pessoas, elas dão legalidade para o diabo, quando elas aceitam na vida delas essa ideia de maldição hereditária. É quando elas olham para o que elas estão vivendo e elas acreditam que não podem fazer mais nada, porque elas estão sendo vítimas de uma maldição hereditária, quando na verdade elas podem tomar a decisão de entregar a vida delas a Jesus e cancelar toda e qualquer maldição da vida delas. Toda e qualquer maldição. Quando meu pai, ele teve aneurisma, a minha mãe manifestou com uma entidade maligna. E eu me lembro como se fosse hoje, era bem no início da minha conversão. O diabo olhou para mim e disse assim, ó, eu estourei a veia da cabeça dele, e ria, dava aquelas gargalhadas, e dizia assim, olha, e eu vou matar você também, eu vou explodir a tua cabeça. Foram essas palavras. Isso me assombrou, isso me fez ter medo, só que tudo tem um propósito, e nisso o diabo perdeu, porque com essas palavras eu me entreguei de uma forma tão forte para Deus, mas eu me entreguei de uma maneira tão intensa, que depois de um ano eu já estava ali como obreiro, ajudando a libertar as pessoas, pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para os aflitos. Então Deus permitiu aquela situação. Permitiu. E eu me lembro que quando eu falei para minha mãe que o Espírito tinha falado isso através dela, ela disse, não, isso é hereditário, você tem que fazer o exame, você tem que ir lá, porque isso é perigoso, faz um eletro da cabeça. E ela ficou ali insistindo, e eu fiz, mas dentro de mim eu já dizia, está cancelado toda maldição, porque se chegou até aqui, até em mim, e o diabo dizia através dela, eu estou na geração do seu pai, mas eu disse assim, a maldição pode ter chegado até mim, mas de mim não passa adiante, porque ela está quebrada em nome de Jesus, porque Jesus quebra toda e qualquer maldição. Agora, se você aceita essa maldição como algo que não pode ser quebrada, como algo que não pode ser mudado, se você aceita essa circunstância como algo irreversível, então você estará fadado a viver a mesma história dos seus antepassados. E se isso acontecer, a culpa não é deles, a culpa é sua, que aceitou essa condição, porque hoje as pessoas sofrem, as pessoas estão enfrentando situações, elas se escoram, elas usam a maldição hereditária como muleta para continuar sofrendo, uma vez que em Jesus elas podem quebrar toda e qualquer maldição.
Mas como é que eu quebro essa maldição? Como é que eu quebro essa maldição? Como é que eu faço para não sofrer a mesma coisa que os meus antepassados sofreram? Porque o espírito, o diabo quer isso, que você aceite e dê legalidade para ele. Eu me lembro de um amigo que ele repudiava o vício. O irmão dele era viciado no crack. Ele repudiava, aquilo trazia vergonha para ele, vergonha para a família. Ninguém me contou isso não, eu vi com os meus próprios olhos. Ele repudiava a atitude do irmão. Quando o irmão foi assassinado, ele virou a cabeça e começou a fazer coisas piores do que o irmão. Aí de repente a pessoa fala assim: como que isso é possível? É simples. O espírito, o diabo, se acha dono da casa, dono da família. Ele acha que ele pode fazer o que ele bem quiser, e ele não habita em espírito morto. Então eu levei esse aqui para a sepultura, agora eu vou pegar o caçula, agora eu vou pegar o mais novo. E entrou. Mas aí vem a pergunta: por que o diabo entrou? Porque ele não tinha entregado a vida dele de fato para quem? Para Jesus. Porque se ele tivesse entregado a vida para Jesus, ele não tinha dado legalidade para o diabo, e o diabo não tinha entrado nele, e o diabo não tinha levado ele a viver a mesma condição dos pais. Então é possível que o diabo faça eu viver o que a minha mãe viveu? Claro que sim, o diabo é diabo. É possível que o diabo me leve para o vício, como levou meu tio, meu avô, meu irmão? Claro que é possível. É possível que o diabo coloque em mim uma doença e me mate com essa doença, como matou meus avós, como matou meu pai? Claro que sim, é possível, se você aceitar essa condição. Se você não se entregar de fato e de verdade a quem? A Deus. Por isso que você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, exemplos de pessoas que cometeram os mesmos erros dos pais. Mas você vai encontrar também pessoas que fizeram diferente dos pais. E Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. A Bíblia diz aqui assim, em 2 Reis, no capítulo 3, no versículo 1: e Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então você vê pessoas repetindo os mesmos erros dos pais. Porque entenda, às vezes a pessoa fala assim: eu herdei uma maldição. Mas você precisa entender que antes de você herdar uma maldição, que são consequências, primeiro você herdou as mesmas práticas, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, as mesmas crenças. Você herdou, e por consequência dos mesmos erros, das mesmas práticas, você vai colher também as mesmas consequências. Aí diz aqui assim também, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 25, no versículo 1: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar,
e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era o quê? Reto aos olhos do Senhor. Só que tem um porém não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que mataram o rei seu pai. Porém não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Ou seja, eu não vou morrer pelos pecados do meu pai. Eu não estou condenado pelos erros da minha mãe. Eu não estou condenado pelos pecados, pelos erros dos meus antepassados, a não ser que eu aceite e dê legalidade ao diabo para isso. A não ser que eu não me entregue de corpo, alma e espírito para Jesus. Mas se eu me entregar, toda maldição é o que? Cancelada, é anulada. Amém? Toda maldição é anulada. E em 2 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 1, diz: Acais tinha 20 anos de idade, quando se tornou rei. Reinou durante 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, Acais não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como os reis de Israel. Prestou culto aos ídolos de Baal, chegou ao ponto de se deslocar ao vale de Ben-Hinom. E não foi só para queimar incenso aos ídolos, pois chegou a sacrificar os seus próprios filhos no fogo, à semelhança do que faziam os povos pagãos que o Senhor expulsara da terra que deu a Israel. Ou seja, são pessoas que não seguiram o que era bom, não seguiram os conselhos bons, não agradaram a Deus, mas fizeram o que era mal, e com isso colheram a maldição. Então se liberte dessa ideia, desse pensamento, que a maldição que você carrega na sua vida não pode ser quebrada, porque é uma maldição hereditária. Não interessa qual é a origem dessa maldição, qual é o nome que dão a ela, o que você ouviu. Diga assim comigo: toda maldição pode ser quebrada em nome de Jesus. Acabou, não importa. Às vezes alguém olha para você e diz assim: olha, você nunca vai ser feliz na sua vida amorosa. Às vezes até um familiar, às vezes até a mãe olha para a filha e com uma palavra desanimadora, a mãe fala: ih, minha filha, desiste de vida amorosa, porque na nossa família nunca ninguém deu certo no amor. E a menina aceita essa palavra, dá legalidade ao diabo que está ali só ouvindo, para bagunçar, para arrasar com a vida sentimental dela, inclusive colocando uma pessoa no caminho dela que não tem nada de Deus, só para fortalecer essa crença dela, de que ela não vai dar certo com ninguém. Então toda maldição pode ser quebrada, e Deus, Ele propõe, Ele não impõe, mas Ele propõe. Ele não impõe, mas Ele propõe. Lá em Deuteronômio 11, no versículo 26, ele fala assim: ó, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno,
para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ou seja, Deus, Ele propõe, olha, há a bênção para os que estão comigo, mas há a maldição para aqueles que me desobedecem. O que vocês querem? O que você decide hoje? Você decide carregar essa maldição na sua vida, ou você decide romper ela entregando a sua vida para quem? Para Jesus. É uma decisão, é uma escolha. Eu não posso ter esse pensamento de que porque meu pai sofreu, eu vou sofrer. Porque a minha família terminou na miséria, eu tenho que terminar na miséria. Porque na minha família ninguém se deu bem no amor, eu estou fadado a fracassar no amor. Não. Ou porque na minha família teve históricos de vícios, e muitos morreram no vício, que porque eu tenho um vício, que é melhor eu desistir e aceitar a minha sina. Não. Você pode quebrar toda e qualquer maldição, se você entregar a sua vida para Jesus. Agora, qual é o problema, pastor? É que nem todo mundo abraça a bênção. Tem gente que abraça a maldição e despreza o quê? Despreza a bênção. Pastor, o que é desprezar a bênção? É você desprezar Deus, é você desprezar a vontade de Deus, é você não se render a Ele, não se entregar a Ele. Quando você lê o livro de Salmos, no capítulo 119, no versículo 17, ele fala assim, ó, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como de um vestido, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como o vestido com que ele se cobre, e como o cinto com que sempre anda cingido. Então você percebe que é uma escolha. A Bíblia fala que Deus, até a terceira e quarta geração, Deus, ele vê a iniquidade dos pais nos filhos, mas também diz que Ele guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. Você vê que Deus é misericordioso. É tão forte que a Bíblia chega a dizer que se um injusto se converter do seu mau caminho, se entregar a Deus, Deus não fará memória, não haverá lembrança do que ele fez. Mas também diz que se o justo, que sempre foi justo, se esquecer da sua justiça e praticar o que é mal, Deus não vai se lembrar da justiça que ele praticou, mas vai se lembrar da sua maldade. Ou seja, qualquer situação pode ser alterada, só depende de você. Às vezes a pessoa pensa que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Ela acha que ela precisa de algum aparato, ela acha que ela precisa de alguma coisa, tem que ter alguma coisa mais forte para quebrar a maldição. Será que o sacrifício de Jesus não é suficiente? Será que foi ineficiente o sacrifício dele? Será que o sacrifício dele não foi o bastante? Porque eu creio. Você crê? Se você crê, toda maldição é cancelada da tua vida agora. Amém? Não tem isso. Você pode orar, meu Deus, a maldição pode ter me perseguido até aqui, mas daqui para frente a maldição está cancelada em nome de Jesus. Acabou. Não tem maldição aqui não, porque eu coloquei a minha vida nas mãos de Jesus. Amém? Eu coloquei
a minha vida nas mãos dele. E acabou. E não tem para o diabo. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição. Quem nos redimiu da maldição? Quem? Cristo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E em João 5:24 diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se eu entrego a minha vida para Deus, para Jesus, não tem condenação nenhuma sobre mim, não tem maldição nenhuma sobre a minha vida, toda maldição é cancelada. Agora, você precisa tomar cuidado com as palavras que saem da tua boca, porque você é profeta da tua casa. Cuidado quando você olha, porque tem gente que a boca dela, a Bíblia nos orienta a não amaldiçoar, porque se a gente amaldiçoar alguém, se a gente olhar para alguém e dizer racá, está escrito na Bíblia, nós vamos ser levados diante do juízo. Qualquer um que olhar para o seu irmão e dizer racá, qualquer um que olhar para o seu irmão e amaldiçoar, não amaldiçoeis. Só que tem gente que abre a boca só para lançar o quê? Palavras de maldição. A mãe olha para o filho e fala: você é uma peste. A mulher olha para o marido e fala: você é um desgraçado. Meu trabalho é uma desgraça. Esse salário de miséria, esse dinheiro que não dá para nada, e começa a praguejar, e lançar maldição, e falar um monte de palavras. Você está amaldiçoando. Cuidado, porque a Bíblia fala que há poder na língua, de maneira que uma pequena fagulha, ela pode incendiar todo um bosque. Quer dizer, uma palavra é como aquele leme do navio, é pequenininho, mas leva o navio para onde quer. A língua é um órgão pequenininho, mas pode incendiar a sua vida, pode desgraçar a sua vida. Cuidado com o que você está falando, cuidado com aquilo que está saindo da sua boca. A partir de agora declare, mas não é declarar, não é determinismo não é isso não, é você declarar em nome de Jesus, que tem poder e autoridade nos céus e na terra. É você olhar e dizer: minha casa é uma bênção, meu filho é uma bênção em nome de Jesus, a minha saúde é uma bênção em nome de Jesus, o meu trabalho é uma bênção em nome de Jesus, a minha vida é bênção em nome de Jesus, e toda maldição está cancelada em nome de Jesus. Acabou. Agora a pergunta que eu faço a você: você está usando a tua boca para quê? A tua boca, ela é fonte de bênção ou ela é fonte de maldição? Que sai da tua boca? O que sai da tua boca? O que está saindo da tua boca? Porque o que você fala é o que você atrai. O que você fala é o que você vai ter. Aprenda a declarar em nome de Jesus bênção sobre a tua casa. Amém? Fique em pé, por favor, e diga assim: eu declaro. Diga: eu declaro
bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que toda maldição seja cancelada agora, em nome de Jesus. Deus e meu Pai, levante essa corrente. Isso, dê as mãos à pessoa que está do seu lado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, nós declaramos agora que toda maldição, meu Deus, seja agora cancelada, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, porque a maldição, ela pode ter chegado até aqui, a maldição, ela pode ter chegado até nós, mas daqui para frente, ela não passa, meu Pai. Essa maldição, ela não vai adiante, porque ela é quebrada, ela é cancelada, ela é anulada agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E nós declaramos agora, em Teu nome, em nome de Jesus, que a nossa casa é uma bênção, nosso casamento é uma bênção, nossos filhos são uma bênção, a nossa vida é uma bênção, e toda maldição está cancelada, em nome de Jesus, meu Pai, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Entregue a sua vida a Jesus aí agora. Isso, entregue a sua vida para Ele. Meu Deus, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa alma. Meu Deus, não da boca para fora, não, meu Deus, por mera formalidade, não, mas nós entregamos a nossa vida, nós escolhemos o Senhor, meu Pai, nós decidimos hoje segui-lo, obedecê-lo em tudo, nós decidimos hoje entregar a nossa vida, seguir os teus caminhos, cumprir a tua vontade. Nós nos entregamos ao Senhor de corpo, alma e espírito. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas. Meu Deus, purifica o nosso coração, purifica-nos dos nossos pecados, santifica a nossa vida, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, diga: eu entrego a minha vida, o meu ser, a minha alma, meu coração, meus filhos, minha família, minha esposa, meu marido, eu entrego toda a minha casa nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Graças a Deus.